o segundo turno entre o Tarcísio e o Haddad. Bom, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o debate, eu não assisti o debate inteiro, vi pedaços depois, cortes do debate, mas em todos os lugares que eu li, eu vi que foi um debate de bom nível, não houve baixaria, né? Mas a gente está aqui, eu estou inconformado com isso, em ver que esse Tarcísio, o carioca, torcedor do Flamengo, morador de Brasília, está com 46% das intenções de votos, né? E o Haddad está com 41%. O que eu mais fico assim incomodado com essa história não é pelo fato de ser o Haddad, pode ser. Eu, como vocês todos sabem, votei no Rodrigo no primeiro turno, tá certo? Agora, jamais votaria no Tarcísio e não vou votar no Tarcísio, já antecipo aqui. E não vou votar no Tarcísio porque eu vou depois passar um videozinho muito curto, muito rápido, de um dos nossos programas, o episódio 29, onde o Marcelo trouxe as realizações do Ministério da Infraestrutura feitas pelo Tarcísio. Eu fiz um compilado ali, só para vocês entenderem que é aquele que vende ilusões, está aí vendendo a ilusão dentro do Estado de São Paulo. Eu sei que existe um antipetismo muito forte dentro do Estado, dentro do interior, mas, gente, não dá para a gente deixar o Estado de São Paulo na mão de um forasteiro. Estão parecendo o Guarujá, Júlio. Você entendeu? Que os forasteiros adoram, né? Uma coisa muito impressionante. Agora, essa pesquisa do IPEC, que está aqui, que eu deixei aqui o slide, ela traz o seguinte, que 84% afirmaram que eles já decidiram o seu voto. O voto é definitivo. E 16% declararam que ainda pode mudar de candidato até a eleição, né? E na espontânea, esse número é de 23% de indecisos, que é um número bastante alto e ainda pode mudar alguma coisa. Os pedaços que eu vi do trecho do debate, eu vi, assim, o Tarcísio discursando que vai resolver com o problema da Cracolândia de uma forma. Ele fez um esforço danado para decorar nome de cidades do estado de São Paulo, que ele não tem a menor ideia de onde é. Eu já falei que ele não conhece a Lemoa, né? Ele não conhece o Bexiga, entendeu? E com, assim, o mais cara de pau ele diz que precisa de alguém de fora para resolver os problemas do estado de São Paulo, que é o maior estado do país. Tá certo? Nesses anos todos de PSDB tiveram vários problemas, mas o estado, indubitavelmente, é o maior na economia, é a locomotiva do país, é o estado mais desenvolvido. Todas as estradas nossas são maravilhosas, né? O Brasil é perfeito. O Brasil, se fosse como São Paulo, seria um país maravilhoso. E nós não precisamos de ninguém de fora, tá certo? Não precisamos de um forasteiro aqui para tomar conta da cidade, tá ok? Então é isso. Essa pesquisa é uma pesquisa interessante, mostra uns dados aqui. Eu vou deixar o link afixado depois nos comentários. Tem ainda uma rejeição do Haddad, que está matando ele, que ele está com uma rejeição de 43%, né? E tem aqui um dado muito importante, que o Haddad deu uma melhorada nessa simulação de segundo turno, e o Tarcísio deu uma encolhidinha pequena, né? Mas, sei lá, vamos ver. Você vê, o Haddad teve 35% dos votos e hoje está aí com a intenção de 41%. Então,
acredito eu que muito dos votos do Rodrigo, principalmente, tenham ido para ele, né? Não me conformo com o Poit apoiando o Tarcísio, não me conformo, eu acho um absurdo isso, né? Jean, só te cortando um pouquinho, me parece que hoje o Partido Novo Fechou, apoiando oficialmente o Bolsonaro para presidente. era o que faltava, né? Você falou do Poit, né? Quer dizer, eu não sei hoje o que pesa mais, o apoio do Novo ou o apoio do Emael, né? Então, mas a gente vê que o partido deu uma guinada para a extrema-direita, assim, surpreendente, né? Porque de liberal, vamos ficar só no liberal, de liberal o Bolsonaro também não tem nada, como o Marcelo tem trazido aqui em todos os programas que a gente fala de política econômica. Falar em liberalismo, o que ele privatizou o Bolsonaro, gente? Né, de importante, houve alguma privatização importante? O Paulo Guedes quer privatizar a praia, não é isso? Não, quer vender. Não, ele quer vender, é diferente. Ele quer vender a praia. Ele quer vender. Você pode fazer concessão, um monte de coisa. Não, ele quer vender. Os caras ofereceram $1 bilhão, não sei qual praia, ele quer vender. Assim é fácil, né? Mas então, só concluindo isso daqui, eu faço questão de repassar esse vídeo, que é um pedaço bem compacto de uma apresentação do Marcelo, do episódio 29 dos Caras da Ilha, que eu gostaria que todos acompanhassem e vissem, né, as realizações do Tarcísio como ministro da Infraestrutura e principalmente na pasta do DENIT. Eu quero que vocês vejam isso daqui e vejam qual é o nível de investimento que o governo Bolsonaro colocou em infraestrutura. E vocês querem votar num cara que é um farsante, tá bom? Vamos lá. Para dar um exemplo, o orçamento federal total destinado para investimentos, como a gente viu no episódio 24 do Caras da Ilha, quando a gente falou qual que seria o principal desafio do próximo presidente, caiu ao menor nível da história, chegando, como a gente vê no gráfico aí, a pouco mais de 42 bilhões. E ontem, o governo anunciou mais cortes no orçamento. E pelo que já vimos, boa parte será na linha de investimentos. E uma observação aqui, um parênteses, né? No orçamento secreto ninguém vai mexer. Aquele do boné do Tarcísio, que é responsável pela manutenção, ampliação, construção, fiscalização e elaboração de estudos técnicos relacionados aos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário. O DENIT ele é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Infraestrutura do ex-ministro e flamenguista de coração, Tarcísio de Freitas, que apesar de carioca e morar há muitos anos em Brasília, é candidato do Bolsonaro ao governo do estado de São Paulo, tá? E traz os trabalhos realizados em 2021. E em relação à importante malha rodoviária brasileira, mostrou que nos 4 estados do Sudeste, região mais populosa do Brasil, onde moram mais de 42% das pessoas do país, somente 10 metros, eu disse 10 metros de rodovias foram duplicadas durante todo o ano passado com o investimento do Ministério da Infraestrutura. Mas nada que surpreenda. Esse resultado desprezível é reflexo dos orçamentos de investimentos em infraestrutura destinados a São Paulo nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, nesse ano de 2022, o valor do investimento previsto para São Paulo é cerca de pouco mais de 14 milhões. O valor é menor que o reservado para o Acre. Pois é, o ex-ministro e candidato a governador agora está prometendo uma chuva de recursos para São Paulo e pedindo os votos dos eleitores paulistas. Aí cai quem quer, né? Mas voltando ao relatório, ele traz também que foi duplicado apenas 69 quilômetros de rodovias nos estados do Nordeste, menos de 22 quilômetros na região Sul, menos de 5 quilômetros na região Centro-Oeste e nenhum mísero metro nos estados do Norte do país. Aliás,
o único investimento da região norte foi a implantação de menos de 7 quilômetros de novas vias. E se olharmos para o item pavimentação, observamos que menos de 10 quilômetros foram realizados em todo o país durante um ano inteiro. Bom, encerro aqui com esses números pífios do trabalho do DENIT em 2021 e com a mensagem de que precisamos ter cuidado com o clima de campanha e com as imagens construídas nas mídias sociais. Eu só quis trazer esse resumo para vocês desse trabalho que o Marcelo fez aí há uns 4 meses atrás, mais ou menos, né? E está inclusive aqui, está no link afixado. Quem quiser dar uma olhada nesse programa, nesse pedaço aí de economia do Marcelo, tem o link aí para acompanhar no YouTube, tá bom? Mas vocês vejam, né? O investimento do governo federal através do Ministério da Infraestrutura, comandado pelo Tarcísio, foi de 14 milhões de reais, que não é nada menor do que o Acre, o Marcelo falou, e o cara quer ser governador do estado de São Paulo. É mais um aproveitador que está se aparecendo, que está pintando aí na frente. Você entendeu? Então, independente se é o Haddad, se é o Chulé, seja lá quem for, não dá para confiar num cara com esse desempenho que teve o grande inaugurador de uma ponte de madeira lá em São Gabriel da Cachoeira. Era esse o meu comentário. Não sei se vocês têm mais algum assunto para falar aí a respeito. Marcelo, você é o pai da criança. Não, você é o pai da criança, fica à vontade. Não, mas minha opinião não mudou muito depois que a gente fez esse vídeo. Assim, ele, como um técnico, né, se eu olhar o currículo dele isoladamente, ele é um cara que é um técnico razoável. Mas vim falar que é um fazedor de obras, pelo menos no governo Bolsonaro, né, olha que os relatórios dos órgãos aí, os números não mentem, né? É mais propaganda do que realidade, né? O que a gente pode notar, Jean e Marcelo, é o seguinte: o resultado dessa eleição em São Paulo está aberto, está pau a pau, está voto a voto. Vamos ver se existe de fato aquele brio paulista, né, que enfrentou o Brasil inteiro aí pela Constituição. Vamos ver se a gente consegue um pouquinho disso nessa eleição. Eu confesso que eu também votei no Rodrigo, e quando ele declarou apoio incondicional ao Bolsonaro, eu me arrependi amargamente, né? Eu tenho as minhas restrições em relação ao Haddad, como prefeito de São Paulo, mas não existe hipótese nenhuma que eu vote numa indicação do governo Bolsonaro. Sabe, principalmente porque aí eu vou apelar para o lado passional, vou apelar para o meu orgulho. Essa frase que ele vem batendo, que precisa alguém de fora para consertar São Paulo, dói, viu? Essa é um soco no estômago, né? Para não dizer um chute no saco, né? É uma realidade. Mas é isso.